E agora, gente, vamos falar sobre o ministro Luiz Roberto Barroso, que afirmou que as autoridades americanas foram convencidas de uma narrativa falsa em relação à aplicação de sanções aos ministros da corte. Essa fala foi feita durante um café da manhã que ele teve com jornalistas hoje. Quem tem mais informações é a Janaína Camelo. Ela está ao vivo com a gente? Oi, Jana, boa tarde. Acho que o áudio dela não está funcionando, não estou ouvindo a Jana. Já a gente fala com ela, então. Vamos passar para os nossos comentaristas, Bruno Pinheiro, essa situação. É uma fala de Barroso que calha muito com a mesma fala que foi dada pelo presidente Lula lá em Nova York, né? Luana Tavares e Henrique Kriegner. Ele disse que ele quer abrir um diálogo com o presidente Trump, porque parece que ele não está sabendo de fato o que está acontecendo no nosso país. Vocês acreditam que essa relação agora, depois do encontro ali da ONU, pode realmente melhorar, Kriegner? Vai depender do presidente Lula, viu, Márcia? Porque por parte do presidente Trump já existe sim uma disposição para um diálogo, e um diálogo aberto, transparente, inclusive em frente às câmeras, que é aquilo que o presidente Lula não tem contribuído muito para que acontecesse. Eu acho um pouco presumir uma certa inocência, até se colocar num lugar de superioridade, de dizer que o presidente dos Estados Unidos, apesar de personalidade, ideologia política, etc., não sabe do que está falando, né? Não tem uma leitura. E também superestimar qual é a influência de Eduardo Bolsonaro dentro do governo americano. Claro, nós temos que considerar todas essas forças e todas essas influências, mas vamos lembrar, o presidente Trump está fazendo uma elevação de tarifas com vários países. E o Brasil ficou no meio entre Estados Unidos e China, sendo o elo mais fraco. Então, as altas taxas, o relacionamento conturbado não se resumem à questão da família Bolsonaro. Isso é uma pimenta nesse caldo completo. Mas, e essa pimenta poderia muito bem ser resolvida e suavizada se tivesse uma disponibilidade maior por parte do presidente Lula e da diplomacia brasileira em finalmente sentar e negociar, conversar às claras com o presidente Trump. Agora, a Luana Tavares, a gente percebe que o ministro Barroso está deixando o cargo, né? Segunda-feira, o ministro Fachin já assume como presidente da corte. Você acredita que isso altera em alguma coisa a visão do judiciário, a visão que o povo brasileiro tem do judiciário brasileiro, né, do nosso país? Porque o vice dele será Alexandre de Moraes, que está sendo muito atacado, né, pelas últimas decisões ali, principalmente pela direita. Luana? Olha, é muito difícil essa percepção mudar, Márcia, no curto prazo, porque a gente acabou criando no nosso país, por diversas razões, por cenas e situações que a gente tem vivido em vários momentos onde essa confusão entre os poderes se fortalece, se demonstra na prática e só prejudica o nosso país de uma forma muito intensa. Então é difícil as pessoas desassociarem agora por essa mudança, que dentro da turma, né, das diversas turmas que a gente tem ali no STF, essa prerrogativa de ultrapassar os poderes, ter um ativismo exacerbado, atuar em linhas fora ali da Constituição ou não respeitando 100% a sua atuação, os limites da sua atuação, que isso vai acabar. O que eu acho que pode acontecer, sim, uma mudança na dinâmica entre ali os ministros a partir de uma nova presidência, mas essa percepção do cidadão, Márcia, para que ela mude, a gente precisa ter mudanças mais estruturais, né? A gente precisa passar pela eleição no próximo ano, a gente precisa ter uma nova composição política e, principalmente, voltar a uma reflexão e uma crítica dura, seja quem for, né, a liderança que vai estar à frente do nosso país, para recompor esses poderes e os limites do STF. Que é só com a demonstração prática que o brasileiro vai conseguir recuperar essa confiança de fato. Obrigada, Luana e Kriegner. Já a gente volta com vocês. Vamos chamar agora, então, a Janaína Camelo, que ela vai trazer os detalhes dessa fala do ministro Barroso, que está se despedindo, né, Jana? Conta melhor pra gente como é que está sendo essa passada de bastão, já que Fachin assume na próxima segunda. Tá ventando aí, hein?
Tá ventando aqui, Márcia, porque aqui é a marquise, né? Do lado de fora, tudo aberto, então às vezes bate um vento bem forte mesmo. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, ainda é o presidente do STF, ele falou hoje com os setoristas aqui do STF, né? No café da manhã, e ele falou bastante, inclusive, sobre a relação com os Estados Unidos, né? Dessa crise toda que tem ali, desde da época ali das sanções do tarifaço, as sanções aos ministros do STF, revogação de vistos, Magnitsky, enfim, ele falou bastante sobre essa questão e ele disse o seguinte, que espera que o Brasil consiga em breve desescalar essa crise. Inclusive, disse que conversou com o presidente Lula ontem durante uma cerimônia no TST, foi ontem a cerimônia de posse do presidente do TST, os dois estavam lá e disse que conversou rapidamente sobre esse assunto com o presidente Lula e que o presidente Lula disse o seguinte, que ele pareceu, na verdade, ele disse que Lula pareceu ali estar muito otimista com essa nova tratativa ali com Donald Trump, né, por conta da ONU e tudo mais. Os dois conseguiram conversar ali bem rapidamente e Lula disse então que está otimista e aí Barroso disse que talvez aí se tenha aberto uma janela de negociação. E disse também o seguinte, que quem tem medo de ser preso não quer a pacificação, né? Se referindo ali à questão de julgamento do golpe, das denúncias e tudo mais. E aí sobre uma possível interferência do próprio judiciário brasileiro com relação ali a todas essas sanções que foram postas aos ministros do STF, autoridades do Poder Judiciário, ele disse que o STF vai primeiro esperar todo o julgamento da denúncia de golpe, ainda tem várias ações aí para serem julgadas, vários réus, 14 réus ainda para serem julgados. Depois disso, aí sim o Supremo pensa em tomar medidas mesmo, de fato, jurídicas, mas também seriam medidas depois que houver medidas políticas, segundo ali o presidente do STF. Ele disse também o seguinte, que os ministros, embora isso, os ministros já têm atuado para tentar desfazer uma narrativa falsa, segundo ele, que foi criada e que tem convencido ali autoridades dos Estados Unidos que há uma narrativa, na verdade, que o Brasil vive ali uma espécie de ditadura judicial, diz que isso é uma narrativa falsa, mas que infelizmente autoridades norte-americanas acabaram sendo convencidas dessa falsa narrativa. Disse que o ministro Edson Fachin, próximo presidente a partir de segunda-feira, disse que espera que ele ajude também nessa relação toda com os Estados Unidos, porque ele disse que Fachin tem temperamento ótimo e acha assim que ele pode ajudar. Ele chegou também a elogiar a diplomacia brasileira, mas disse que na época ali do início das sanções dos Estados Unidos ao Brasil, segundo Barroso, ele disse ali ao Itamaraty que Washington costuma funcionar muito com lobbies, que infelizmente aqui o lobby tem uma visão mais negativa, mas que inclusive até deu uma recomendação ali ao Itamaraty na época para que se contratasse um escritório de lobby para atuar em Washington com relação para facilitar essa negociação ali com os Estados Unidos e o Brasil, embora as portas realmente depois acabaram se fechando de fato, mesmo até esse último encontro ali de Lula e Trump na ONU. Ele foi perguntado também sobre, nesses 2 anos de mandato dele como presidente do STF, o que ele poderia ter feito, gostaria de ter feito que não fez. E ele disse que a única frustração dele foi não ter conseguido a pacificação e que os julgamentos do 8 de janeiro, da denúncia de golpe, dificultaram aí ter um ambiente mais pacífico. Disse que tem muitos núcleos raivosos, que isso não é construtivo, que se deve ter uma aceitação das diferenças, né, do outro que pensa diferente, que deve-se haver um respeito. E aí, nisso, dentro desse contexto, ele citou inclusive o próprio exemplo entre ele e o ministro André Mendonça, aqui do STF. Disse que os dois têm visões muito diferentes sobre vários assuntos, mas que os dois são muito amigos porque se respeitam mutuamente. E ele disse também, descartou a aposentadoria, viu? Porque houve ali um certo burburinho nesses últimos dias de que ele poderia se aposentar. Antes ali do tempo já determinado, deixar o STF após ele terminar ali a presidência aqui do Supremo. Ele disse que não, tá? Que ele inclusive já recebeu algumas propostas de passar uma temporada nos Estados Unidos, propostas acadêmicas, mas que ele não pretende deixar o STF nem o Brasil. Márcia, Bruno. Janaína Camilo ao vivo com esse resumo sobre esse encontro, uma das últimas atividades do ministro Luiz Roberto Barroso à frente do Supremo Tribunal Federal, conversando com jornalistas. Seguimos aqui, Janaína, ótima tarde a você. E aí o seguinte, uma informação que o ministro Edson Fachin
existe uma expectativa do Congresso Nacional de um relacionamento até um pouco melhor. Um relacionamento melhor com Edson Fachin, que sempre fala aqui ao direito o que é de direito, ou seja, há uma expectativa de reduzir um certo ativismo judicial com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O ministro Edson Fachin, inclusive, recusou a oferta de associações do meio jurídico para um evento, uma festa. Essa festa, então, como é de hábito entre os ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal ou quando assume esta função, que o ministro Edson Fachin vai assumir agora, esse evento acontece. O ministro recusou esta oferta, não vai acontecer, somente uma cerimônia ali mesmo no Supremo Tribunal Federal, com o hino nacional que será executado com a orquestra do Supremo Tribunal Federal. Então não haverá aquele evento que também é uma oportunidade para se fazer o lobby, para ter essa conversa, se aproximar tanto de ministros quanto de advogados. E são essas associações que ofertam esse tipo de evento, então, neste caso, não deverá acontecer.